Olá e boas-vindas a mais uma de nossas investigações detalhadas. A nossa missão hoje é desconstruir algo que a gente faz, tipo, absolutamente o tempo todo. Uhum, o tempo todo mesmo. Mas que raramente a gente para analisar com o rigor necessário, que é a forma como nos comunicamos. Exato. O nosso objetivo hoje é traduzir conceitos que são bastante densos da psicologia para uma realidade prática, sabe? Observável para o dia a dia. E a promessa aqui é muito clara. Sim. Nós vamos decodificar a linguagem humana sem depender ah, daquele behaviorês impenetrável. Nossa, por favor, sem behaviorês pesado hoje. Pode deixar. Para isso, a nossa análise vai focar nos recortes de uma obra que é monumental, E frequentemente mal compreendida, né? muito mal compreendida. É o livro O Comportamento Verbal do B.F. Skinner. Uhum. É uma oportunidade fascinante para a gente repensar a própria natureza da fala, sair daquela visão romântica da linguagem Uhum. e entrar de cabeça na engenharia prática da comunicação, para quem está nos acompanhando hoje. O ponto de partida crucial para essa análise é justamente esse rompimento com a tradição. Como assim? É que a ideia central de Skinner exige que a gente abandone o hábito de olhar para a fala como uma espécie de telepatia glorificada, Ah, sim. como se fosse uma transferência mágica de ideias invisíveis de uma mente para outra. Ele nos convida a observar a fala como uma ação. Uma ação prática. Exatamente. Uma ação física e prática que executamos no mundo, com a mesma concretude de caminhar ou de arremessar uma pedra. Mas que opera sob regras completamente diferentes. Isso. Porque o ambiente dela não é físico, é social. Certo. Vamos desempacotar isso. Porque a metáfora que todo mundo aprende na escola é a da mente como um container, né? Uhum. A clássica. A ideia seria o produto dentro desse container e a palavra seria, sei lá, o caminhão de entrega que leva esse produto até a cabeça de outra pessoa. Exato. Se a gente descarta essa metáfora da entrega de ideias, como exatamente a gente define o que é o comportamento verbal na prática? Olha, a definição central é de uma elegância tremenda. O comportamento verbal é qualquer ação que só atinge o seu objetivo através da mediação de outra pessoa. Mediação de outra pessoa. Isso. É a distinção fundamental entre operar sobre o mundo mecânico e operar sobre o mundo social. Faz sentido. O ambiente físico responde às leis da física. O ambiente social responde à linguagem. Pensando num cenário banal para quem nos ouve, tipo a sede. Uhum. Se alguém sentir sede num quarto vazio, essa pessoa pode simplesmente se levantar, caminhar até a cozinha, abrir a geladeira e pegar uma garrafa d'água. Uma ação direta. Sim, tudo isso é ação direta. Os músculos interagem com a gravidade, a mão interage com a maçaneta da geladeira. A resolução do problema depende apenas do contato físico com o ambiente. E nessa primeira opção, a linguagem é totalmente desnecessária. Mas existe a via verbal. A pessoa não precisa nem levantar. Exatamente. Essa mesma pessoa pode ficar onde está, mover apenas os músculos do diafragma, das cordas vocais e da boca e produzir uma perturbação no ar. Dizer algo como, me traga uma água. E a garrafa não vai flutuar até a pessoa só porque o som veio pelo ar, né? Não mesmo. O ambiente físico é surdo. Há uma frase no material que sintetiza isso de forma irretocável, que é, palavras não quebram ossos. Nossa, muito boa essa frase. É fantástica. A nossa fala é impotente contra a matéria. Não adianta gritar com a chuva para que ela pare. Com certeza. No entanto, a fala é a ferramenta mais poderosa da nossa espécie simplesmente porque ela tem o poder de colocar as outras pessoas em movimento. A água só chega porque um ouvinte captou o som, processou a ação e alterou o ambiente físico em nome de quem falou. O que amplia muito o escopo da coisa toda. Não estamos falando apenas de emitir sons com a boca. De jeito nenhum. Se o que importa é a mediação do outro, então a linguagem de sinais, escrever um e-mail, Uhum. ou até mesmo apontar o dedo para um prato de comida no restaurante, tudo isso entra na mesma categoria de comportamento verbal. Perfeitamente. Mas há um aspecto que me intriga muito na nossa pesquisa. Como podemos medir a força dessa ação? Ah, essa é uma ótima pergunta. Porque em ações físicas é fácil ver se alguém empurra uma porta com força ou com fraqueza. Como a gente mede a força ou a tendência de um comportamento verbal sem apelar para aquela leitura de mentes que a gente descartou? Nós medimos observando as propriedades físicas da própria resposta. E entendi. Nós não precisamos especular sobre a convicção interna de alguém. Nós medimos a energia, a velocidade, a latência e a repetição do que é dito. Ah, claro. Uma resposta verbal com alta probabilidade de ocorrer, ou seja, com grande força,
Se manifesta de forma muito visível na intensidade e na rapidez com que sai. Isso fica muito evidente em situações de estresse. Um não estrondoso gritado a plenos pulmões quando alguém vai tocar em algo perigoso. Sim, um perigo iminente. Ou a repetição frenética, tipo, não, 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 não. A urgência não está escondida num conceito mental abstrato. Não está. Ela está na própria acústica e na frequência da ação. E a fraqueza verbal é igualmente observável. Casos clínicos ilustram isso perfeitamente no livro. Casos de afasia, né? Isso. Há registros médicos de pacientes com certos tipos de afasia que podem levar 10 minutos de um silêncio excruciante antes de conseguirem articular o início de uma contagem simples, como 1, 2, 3. Nossa, 10 minutos. Esse atraso gigantesco, essa hesitação prolongada, tudo isso evidencia uma falha ou um bloqueio nas variáveis que controlam aquela ação. Isso nos força a encarar as palavras não como verbetes passivos num dicionário. Mas como ações. Exato. Como operantes. O termo operante é a chave para tirarmos o foco do significado estático e colocarmos na função. A palavra opera no ambiente. E isso nos leva à primeira grande categoria que Skinner propõe, que é o mando. O famoso mando. A etimologia já entrega o jogo lembrando: comando, demanda. É a ação verbal impulsionada por um estado de privação ou pela necessidade urgente de remover algo aversivo. O mando é a base da nossa sobrevivência inicial. Ele beneficia diretamente quem fala. Como um bebê chorando. Exatamente. Quando a privação de nutrientes atinge um nível crítico, o bebê chora. O choro atua como um mando primitivo que mobiliza os pais. E isso vai evoluindo. Sim. Mais tarde, isso se refina para me dá o sal, pare o carro ou saia da frente. A variável que controla essa emissão é a própria necessidade do indivíduo. Isso explica por que a publicidade funciona tão bem, né? Ao criar necessidades artificiais, a propaganda está essencialmente preparando o terreno para que o consumidor emita um mando em direção ao produto. Brilhante analogia. É exatamente isso. Mas existe um desdobramento do mando que beira o cômico. O sucesso de emitir comandos e ter um ambiente social resolvendo os nossos problemas é tão reforçador desde a infância que a coisa sai do controle às vezes. O que é fascinante aqui é a observação dos mandos mágicos. Mandos mágicos. O condicionamento de pedir e receber é tão profundo na nossa história de aprendizagem que passamos a emitir mandos mesmo quando a presença de um ouvinte capaz de nos atender é logicamente impossível. Nós generalizamos a regra ao ponto do absurdo. Tipo o clássico jogador de cassino. Perfeito. O sujeito está na mesa de dados, a pressão é enorme, o dinheiro está em jogo, ele sacode os dados e grita: "Vem, número 7". E os dados não ouvem nada. Exato. Racionalmente, qualquer pessoa sabe que pedaços de plástico não respondem a ondas sonoras. Mas a tensão interna, privação da vitória, é tão alta e o ato de pedir funcionou tantas vezes no passado com seres humanos que a ação verbal simplesmente escapa. E os mandos mágicos estão enraizados nas nossas convenções mais queridas, sabia? Sério? Como que? Pense no ato de desejar feliz aniversário. Nossa, é verdade. Sob a ótica da análise do comportamento, estamos emitindo um mando para o universo. Estamos exigindo que um estado abstrato de felicidade recaia sobre aquela pessoa. Mesmo sabendo que o universo não liga. Exato. Não há um ouvinte literal manipulando as engrenagens do destino para atender ao nosso pedido. Mas a forma verbal do mando se mantém porque a cultura reforça essa demonstração de afeto. A magia verbal é um subproduto do nosso extremo sucesso social. É uma mudança de perspectiva e tanto para quem nos ouve, não acha? O mando é sobre a nossa própria necessidade, mas grande parte da comunicação humana não envolve pedir coisas. Com certeza não. Às vezes, as pessoas só querem descrever um pôr do sol, e aí entramos no território do tacto, O tacto. que vem da ideia de fazer contato com o mundo físico. Aqui a dinâmica muda completamente. Não há privação específica e o falante não ganha o objeto que está descrevendo. A separação entre mando e tacto é, sem dúvida, um dos maiores saltos analíticos dessa teoria. É mesmo. Sim, porque enquanto o mando beneficia quem fala, o tacto é uma ferramenta que evoluiu para beneficiar quem ouve. Beneficiar quem ouve. Interessante. O tacto ocorre quando a resposta verbal é controlada por um objeto, um evento
ou uma propriedade do ambiente físico. Quem ouve recebe dados vitais sobre o mundo sem precisar experimentá-lo diretamente. A clássica cena da criança aprendendo as cores é o melhor laboratório para isso. A criança aponta para um carro na rua e diz: vermelho. Exatamente. Os pais não entregam o carro para a criança nem a cor vermelha. O que a criança recebe é uma explosão de aprovação social. Eles dizem: isso mesmo, muito inteligente. E a criança emitiu um tacto e foi recompensada com reforço generalizado. Que é a atenção e a validação. Isso mesmo. E a gente pode se perguntar por que a comunidade gasta tanta energia ao longo de anos recompensando crianças por descreverem coisas óbvias. É uma boa pergunta. Porque uma sociedade composta por indivíduos que relatam com precisão o que veem e o que sentem é uma sociedade altamente adaptável. O tacto é o pilar da transmissão de conhecimento, da ciência e da própria segurança do grupo. Ah, para dar alertas de perigo. Sim, se alguém grita "fogo", essa pessoa está emitindo um tacto sob extrema pressão do ambiente e essa descrição salva a vida dos ouvintes. Mas isso levanta um ponto curioso sobre a pureza desses conceitos, sabe? Se o tacto depende da aprovação da comunidade, não corremos o risco de a descrição do mundo ser distorcida pelo que a comunidade quer ouvir? Nossa, completamente. Pense nas redes sociais de hoje em dia. Alguém posta foto de uma refeição num restaurante chique. Na superfície, parece um tacto. A pessoa está dizendo: estou comendo isso. Mas, na verdade, muitas vezes é um mando disfarçado, buscando a aprovação dos seguidores. Essa é uma aplicação contemporânea perfeita da teoria. Raramente encontramos operantes verbais em estado puro na vida adulta. Eles se misturam. Muito. O que parece uma descrição objetiva do mundo, frequentemente esconde a tentativa de manipular o comportamento do ouvinte para obter algum tipo de benefício social. O verniz é de tato, mas o motor oculto é um mando. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque para chegarmos a esse nível de sofisticação, manipulando tactos e mandos nas redes sociais, nós tivemos que adquirir um vocabulário imenso primeiro. Sem dúvida. Como a criança sequer aprende a articular a palavra vermelho lá no começo? A resposta está nos operantes que funcionam como alicerces de aprendizagem, que são o ecoico e o intraverbal. O comportamento ecoico é a espinha dorsal da aquisição da fala. É a cópia vocal exata. O famoso comportamento de papagaio. Isso. Um cuidador aponta para a imagem de um animal e diz a palavra castor. A criança reproduz o padrão sonoro dizendo castor e imediatamente recebe a validação. E a gente repete sem nem saber o que significa no começo. Agimos como gravadores biológicos nos nossos primeiros anos, copiando incansavelmente a topografia das palavras dos adultos, até dominarmos a musculatura e o ritmo da nossa língua nativa. E uma vez que temos o vocabulário básico através desse comportamento ecoico, começamos a ligar essas palavras umas nas outras, que é o domínio do intraverbal. O intraverbal é fascinante porque ele mostra como as próprias palavras servem de gatilho para outras palavras. O piloto automático da nossa fala. É a base de saber a tabuada de cor, de recitar um poema ou daquelas conversas de elevador. Exatamente. Se alguém diz bom, a resposta quase reflexiva é dia. Não estamos respondendo a um ambiente físico ou a uma privação. Estamos respondendo puramente ao estímulo verbal anterior. A palavra puxa a outra. O intraverbal é o que nos permite contar histórias complexas, onde o final de uma frase engatilha o início da próxima. E se fizermos um paralelo moderno, as grandes inteligências artificiais baseadas em modelos de linguagem são máquinas colossais de intraverbais. É verdade. Elas não têm sentidos físicos para emitir tactos verdadeiros e não sentem privação para emitir mandos genuínos. Elas operam prevendo qual palavra deve seguir a palavra anterior, baseadas num volume gigantesco de associações. É brilhante pensar nisso. A IA é o triunfo do intraverbal. Mas para os seres humanos, essas categorias não vivem isoladas em compartimentos. Nós jogamos com elas simultaneamente. O tempo todo. Tem um exemplo fantástico no livro. A cena da criança na loja de brinquedos mostra como a fluidez verbal humana é impressionante e ultra rápida. Essa transição ilustra a genialidade e o dinamismo da análise. Imagina a cena. Uma criança se depara com um objeto desconhecido na loja e pergunta ao adulto: "O que é isso?" Certo. O adulto responde: "É um João Gobo." O adulto acabou de emitir um tacto, nomeando o ambiente. A criança capta o som e murmura: "João Bobo." Um comportamento ecoico imediato.
Ela copiou o som. No instante seguinte, a criança se volta para o adulto e dispara: "Me compra um João Bobo." E virou um mando. Exatamente. Em questão de 3 ou 4 segundos, a criança pegou um ruído que não significava nada, copiou a acústica através do ecoico, entendeu que a palavra representava aquele objeto desejável e a converteu imediatamente numa ferramenta de mando para tentar alterar a conta bancária do adulto. Simples assim. A palavra não é um bloquinho de montar fixo, sabe? Ela ganha sua função dependendo de como é disparada. E a criança só emite esse mando final porque existe alguém lá para ouvir e potencialmente agir, o que introduz a peça que controla o tabuleiro inteiro, o auditório. O auditório. O ouvinte não é apenas um receptor passivo, o ouvinte é a luz verde que autoriza o comportamento verbal a acontecer. Nós somos implacavelmente condicionados a monitorar a presença e a qualidade do nosso auditório. A evidência mais clara disso é que a gente para de falar instantaneamente quando percebe que a luz verde apagou. Se estamos contando uma história super empolgante no telefone e escutamos aquele som de que a ligação caiu, O silêncio é imediato. sim, ninguém em sã consciência continua contando a história para um aparelho mudo. O estímulo que validava a ação simplesmente desapareceu. O mesmo mecanismo opera numa sala de conferências ou numa festa com música alta. Se o nível de ruído sobe ao ponto de inviabilizar a audição, a emissão verbal é suspensa. A gente desiste de falar. E a sofisticação do auditório vai muito além da presença ou ausência. Nós categorizamos os nossos ouvintes constantemente. Ah, com certeza. A gente adapta o discurso. Muito. A maneira como estruturamos intraverbais, tactos e mandos na frente de um avô é radicalmente diferente da forma como falamos num bar com amigos de longa data. Isso difere da postura numa entrevista de emprego. O auditório seleciona qual repertório verbal será ativado. Isso nos leva a perceber que cada frase que emitimos é uma negociação super complexa. Nunca é um fator só isolado. E se conectarmos isso ao quadro geral, entramos no terreno da causação múltipla. Um conceito essencial. O comportamento verbal humano é tipo uma panela de pressão onde várias variáveis fervem ao mesmo tempo para produzir uma única fala. Causação múltipla é o conceito que desmistifica os aspectos mais misteriosos da nossa comunicação. Um exemplo clássico que o livro aborda é o ato falho, o famoso lapso freudiano. Onde a psicanálise tradicional deitava e rolava. Exatamente. Tradicionalmente, atribui-se o ato falho a desejos ocultos de um inconsciente nebuloso, mas sob a ótica de Skinner, o lapso é simplesmente o resultado de duas variáveis fortes competindo pela mesma musculatura vocal no mesmo instante. Como duas pessoas tentando passar na mesma porta. Bem isso. Imagina, para quem nos ouve agora, um profissional exausto preenchendo planilhas de gastos no escritório enquanto pensa desesperadamente no jantar. Uma situação bem comum. Quando o colega de trabalho passa e pergunta a que horas termina a reunião, ele responde sem pensar: na hora da lasanha. Um lapso perfeito. A privação de comida estava agindo fortemente ao mesmo tempo que a pressão para dar uma resposta intraverbal para o colega. As duas forças colidiram e geraram uma resposta mista. A mesma mecânica rege os trocadilhos e o humor. Ah, as piadas. Sim. O comediante manipula a causação múltipla, intencionalmente. Ele constrói uma narrativa que prepara o seu auditório para um determinado intraverbal. E no último segundo. Ele introduz uma variável diferente que altera o sentido da frase. O choque entre as duas cadeias de significado é o que causa a risada no auditório. E não só o amor se beneficia disso, né? Não. Na literatura, a poesia atinge o seu ápice estético precisamente pelo domínio da causação múltipla. Faz todo sentido. Um grande poema não é apenas um conjunto de tactos descritivos soltos. As palavras são escolhidas a dedo, porque possuem uma sonoridade específica, operando como reforço ecoico, e porque acionam vastas redes de associações intraverbais num leitor. O poeta está projetando variáveis múltiplas para maximizar o impacto emocional em quem lê. É extremamente libertador enxergar a comunicação humana dessa forma, sabe? A fala deixa de ser um dom insondável para se tornar um processo observável, lógico, porém de uma complexidade deslumbrante. Totalmente. Ao percebermos que as nossas escolhas de palavras, os nossos pedidos e até a maneira como descrevemos um trauma ou uma alegria são produtos do histórico de interações que tivemos com as pessoas ao nosso redor, ganhamos uma lupa muito poderosa para analisar a sociedade.
A análise funcional do comportamento verbal nos oferece uma clareza ímpar sobre como a sociedade opera. Compreendemos que as instituições, as leis, a educação e a diplomacia, Tudo isso são redes verbais. redes gigantescas de ouvintes e falantes regulando o comportamento uns dos outros. Sem a mediação do ouvinte, a capacidade civilizatória entraria em colapso. A linguagem é o cimento do convívio humano. E isso nos deixa numa posição perfeita para uma reflexão final, que não está detalhada como conclusão no material original, mas que surge inevitavelmente quando aplicamos essa lógica até as últimas consequências. E que reflexão seria essa? Nós vimos exaustivamente como cada fragmento da nossa fala, cada mando, tacto, ecoico e intraverbal, tudo isso é modelado e fornecido pela comunidade, pelas pessoas que nos cercam desde que nascemos. A nossa comunicação é, por definição, social. É a internalização das consequências sociais. Exatamente. Então, fica a provocação para o nosso raciocínio e para a nossa audiência. Vamos lá. Quando estamos num quarto absolutamente escuro, trancados, em total solidão, e começamos a dialogar conosco mesmos de forma inaudível, O nosso monólogo interior. quando estamos praticando o que convencionamos chamar de pensamento puro, até que ponto estamos realmente sozinhos? É uma excelente pergunta. Porque se as próprias palavras que usamos para pensar e as regras de como essas palavras se conectam foram inseridas em nós pela comunidade externa, será que o nosso monólogo interior mais íntimo não é, na verdade, a voz da sociedade inteira conversando dentro da nossa cabeça? Essa é de longe a consequência filosófica mais aguda dessa teoria. O chamado pensamento privado é indissociável da vida pública que o formou. Nós deixamos essa indagação ecoar para quem acompanhou a nossa jornada até aqui. Agradecemos imensamente a companhia de todos nesta investigação profunda sobre as engrenagens da linguagem humana e, claro, até a nossa próxima análise.